Somos adoradores na presença do Senhor, meu irmãos, amém? Deus, poder e glória. Vamos abrir a nossa palavra agora, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória a Deus. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem o som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estarei como os que falam ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele para a edificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Quem quer oração nessa noite, irmãos? Eu e toda a minha casa. Vamos agradecer a Deus, irmão, porque o nosso Deus é um Deus presente, um Deus que cura, né? E eu creio no Deus do milagre. Nosso Deus é um milagre. Porque essas enfermidades que está se levantando sobre a terra, isso aí é bíblico, né, irmão? Que Deus falou que ia haver fome, peste, né? Ia ter doença. Então nós temos um Deus poderoso que nós cremos nesse Deus. Então é só nós crer na palavra de Jesus, que Deus cura e liberta. Porque eu creio verdadeiramente, irmão. O Espírito Santo de Deus tem feito a obra na minha família. Eu creio, Deus, que Deus está curando nessa noite. Senhor Deus poderoso, diante de Ti nessa noite, Senhor Deus, eu creio verdadeiramente, Senhor Jesus, nas Tuas promessas, Senhor Jesus, um Deus que cura, Senhor Deus. Então apresenta essas vidas, Senhor Jesus, Pai, no livro do caderno, Senhor Jesus, que está aqui, porque eu creio que verdadeiramente, Senhor Jesus, Pai, os pedidos estão diante do Senhor, Pai, e a resposta vem de Ti, Pai, nessa noite. Eu te peço no Teu santo nome poderoso, Pai, que essas vidas sejam alcançadas do Senhor.
Se tiver algum enfermo, Senhor Deus, o Senhor vai curando, vai libertando, Senhor Deus. Eu apresento, Senhor Jesus, para os nossos familiares diante de Ti, Pai. Que o Senhor vai visitando nossa casa, Senhor Jesus, Pai. Porque eu creio que verdadeiramente, Senhor Jesus, Pai, o Senhor manda um anjo lá, Senhor, já batalhando, Senhor, pela vida, Senhor Jesus, que ficou em casa, Senhor Deus. Mas eu te peço no Teu santo nome poderoso, Pai, e te agradecendo pelas curas, Senhor Jesus, o Senhor está entregando, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Essa vida, Senhor Jesus, Pai, que passou pelo médico, Senhor Jesus, Pai, crendo verdadeiramente que o médico dos médicos é o Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, continua curando, libertando, Senhor Deus. Vai diante da Santa Casa, Senhor Jesus, Pai. Vai visitando os enfermos, Senhor Jesus, Pai. Vai entrando nos asilos, Senhor Deus. Vai libertando ali, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, Pai. Visita, Senhor Jesus, Pai, o nosso país, Senhor Jesus, Pai, porque eu creio que verdadeiramente, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor precisa fazer alguma grande obra, Senhor Jesus, Pai, sobre os governantes dessa terra, Senhor Deus, porque eu creio que verdadeiramente, Senhor Jesus, Pai, os Teus filhos, Senhor Jesus, estão debaixo das Tuas mãos poderosas, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, a Tua graça, o Teu governo, o Teu querer e a Tua presença em nome de Jesus. Nem sempre se sabe detalhes de milagre, mas eu vou contar a história de menino quando venceu. Sua mãe me perguntou comigo
pedimos, Pai, que o Senhor recebeu os nossos louvores como oferta suave ao Senhor. Nós cremos que o Senhor já respondeu cada um dos nossos pedidos, cada um da nossa oração. Nós glorificamos ao Senhor por esse testemunho de milagre, de livramento, de bênção, de proteção que o Senhor trouxe nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu peço ao Senhor que vai preparando as nossas vidas, Pai, para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos purificar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha falar conosco através da Tua palavra. Que não seja eu, mas o Teu Espírito em mim nessa hora, neste momento. Que Tua palavra possa entrar pelos nossos ouvidos e habitar sobre o nosso coração, Senhor. Que nós possamos ser alimentados pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Em mim mesmo, Senhor, não há sabedoria, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque somos mais do que vencedores. Fala através da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme a necessidade da Tua igreja. Somos a Tua igreja e aqui estamos para receber a Tua palavra. Nesta noite, toma a direção da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus, glória a Jesus. E a palavra do Senhor, irmãos, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. A palavra do Senhor diz: segui a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons distintos, como se conhecerá o que toca a flauta ou a cítara, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estarei como os que falam ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele, para a edificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso aos irmãos que nessa noite, quando o Senhor me deu essa palavra hoje, deu uma tremida, né? Ontem a gente estava ali no velório ali, a missionária disso trazia a palavra hoje. Mas aí a gente chegou em casa, tanta coisa, e eu não busquei a palavra ontem. Orei tudo, mas não busquei. Aí eu fui buscar a palavra hoje. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei: Senhor, essa palavra é muito forte, né? Porque a palavra começa assim: seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Seguir a caridade, seguir o amor, seguir a Jesus, mas principalmente e procurar com zelo os dons espirituais.
espirituais. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que procurar com todo o zelo sobre a terra os dons espirituais, porque nós temos os dons espirituais que são ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Mas se eu e você não procurar com zelo esses dons espirituais, nós não vamos encontrar. Procurar com zelo, com amor fraternal, com amor de Cristo, aquele amor de Cristo que é aquele que supre todas as coisas sobre as nossas vidas, né? E por esse amor nós temos que procurar com zelo esses dons espirituais. Mas aí a palavra continua, mas principalmente o de profetizar. E o dom de profetizar, irmãos, é um dom que nós temos todos os dias que colocar em prática na presença do Senhor. Porque muitas vezes você fala, mas eu não tenho dom de profetizar. Mas você desceu as águas dos batismos, você aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único Salvador. Então, quando você está falando com alguém da palavra do Senhor, se você buscar esse dom do Espírito Santo de Deus, os dons espirituais, sim, você tem o dom da profecia sobre a sua vida, da profecia que está na palavra do Senhor. Porque são muitas palavras, né, que nós temos aqui de bênção, de prosperidade, de profecia. Temos muitas promessas do Senhor sobre a Bíblia. E o profetizar, irmãos, pelo Espírito, é quando nós falamos a bênção do Senhor. Nós estamos profetizando muitas vezes na vida dos irmãos. E às vezes nós nem sabemos. Às vezes eu vou conversar com a irmã, com o irmão, com o vizinho, com o parente, e aí ele chega ali reclamando. Mas aí eu falo pela palavra de Jesus. E aí eu falo, em nome de Jesus, você não vai passar por esse problema. Ou em nome de Jesus, você vai passar por esse problema, mas você vai ser edificado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós começamos ali a profetizar a palavra do Senhor. Isso é um dom quando você fala pelo amor, que é seguir a caridade. A caridade que é o amor de Jesus. E esse amor de Jesus que habita em mim e você, Ele nos dá esse dom espiritual, esse dom da profecia. É um dom que, se nós buscarmos com zelo todos os dias, pela palavra do Espírito Santo de Deus, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra que Deus nos dá, nós não vamos entregar aquilo que não vem de Deus para outra pessoa. Porque se uma pessoa chegar em você com um problema, você não vai ficar quieto. Você vai falar dessa palavra. E falando dessa palavra, você está profetizando o amor de Cristo na vida da pessoa. Por exemplo, se eu chegar aqui nessa noite, eu estou aqui no altar do Senhor. Muitos pregadores às vezes estão aqui no altar do Senhor e estão sendo usados em profecias, e às vezes nós não entendemos a profecia do Senhor sobre a vida do pregador, sobre a vida da pregadora, sobre a vida daquele que está louvando, que está adorando. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, irmão Walter, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que está escrito na promessa do Senhor, tira essa preocupação do teu coração, porque o Senhor já entrou lá e o Senhor já resolveu aquela causa. Ela não é para você, ela é para Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, pela palavra do Deus vivo, que essa situação já se resolveu e você vai glorificar e testemunhar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está profetizando pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não há dúvida quando nós profetizamos. Ela não há dúvida, porque é pela palavra. Aí ela continua, porque o falar em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. O falar em línguas, muitas vezes nós não entendemos. Às vezes o homem que está ao nosso lado não nos entende. Mas quando nós falamos em língua, e é necessário falar em língua, quando o Senhor levanta o homem e a mulher, quando o Senhor levanta o servo, a serva dele para falar em línguas, é para edificar em espírito, e ele está falando em mistério com Deus. O Senhor está respondendo em mistério ali, e ele está falando com o Senhor em mistério. Eu posso não entender, mas eu não posso questionar.
E eu tenho visto que às vezes no momento dos dons de línguas, às vezes tem pessoa que às vezes fica assim meio assustada, às vezes quer questionar o porquê eu não entendo o que está acontecendo ali naquela hora, por que às vezes eu não entendo o que está acontecendo naquele momento. Mas naquele momento, Deus está edificando ali aquela vida está sendo edificada pelo Senhor, aonde a palavra fala, né? Quem fala em língua desconhecida não fala a homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas o Espírito fala em mistério. Se você está falando em Espírito, você está falando em mistério com Deus, e o Senhor está te respondendo em mistério. E se o Senhor revelar aquele mistério, a pessoa que está falando em línguas, ela vai passar aquele mistério para a igreja ser edificada, mas se naquele momento a vida que precisa ser edificada é a dela, e o mistério é dela com Deus, nós temos que respeitar o falar de línguas, e nós temos que buscar esse falar em línguas, em profecias, pelas promessas e as palavras do Senhor. Mas o que profetiza aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando você está profetizando, falando da palavra do Senhor, entregando a palavra do Senhor, entregando ali a cura para o irmão, você está profetizando a cura na vida do irmão, na vida da irmã pela palavra do Senhor. Você está profetizando o milagre na vida do irmão, na vida da irmã. Você está profetizando pela palavra do Senhor os mistérios do Senhor. Você está profetizando ali, a pessoa vai ser edificada. E muitas vezes o Senhor permite você profetizar para que a pessoa receba a exortação, a libertação, a transformação, porque pela exortação a palavra do Senhor liberta, transforma. E aí a consolação, porque quando o homem profetiza, ele fala, e você é edificado, ou você é exortado, vem a consolação. A consolação do Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, que habita na sua vida. O Espírito Santo de Deus não nos deixa triste quando a profecia vem da palavra. Quando a profecia vem através da palavra do Senhor, com sabedoria, através da vida do homem, nós ali recebemos a consolação do Espírito Santo, ainda que seja no momento de exortação que está sendo pregado sobre a igreja, sobre a profecia naquele momento, a igreja. O homem ali, ele é consolado pelo Espírito Santo e ele entende essa profecia. Ele entende e procura colocar em prática a profecia que o Senhor usou o homem e a mulher de Deus para entregar na vida dele, em nome de Jesus. Aí Paulo diz assim, na igreja de Coríntios, Paulo diz, né? E eu quero que todos nós falemos em línguas, mas muito mais que profetizes, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Paulo está dizendo que ele quer que todos falem em línguas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo e fala com Deus, né? Fala em mistério com Deus, mas ele quer que todos profetizem, porque quando você profetiza, você está abençoando o teu irmão. Quando você profetiza, você está abençoando o teu próximo. Você está determinando que vai haver coisas boas sobre a vida dele, que vai haver restituição sobre a vida dele, porque você está profetizando. Então Paulo fala que todos profetizam. Então você entrou por essa porta dentro da igreja, ou mesmo na sua casa, lá no teu lar, ou no meio da tua família, dos teus amigos, no teu trabalho, profetiza a bênção do Senhor pela palavra do Senhor. Porque se eu e você, nós profetizarmos por nós mesmos, profetizarmos pela carne, nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser enganados, e a profecia não vai se cumprir, porque nós falamos por nós mesmos. Mas nós temos que falar pela profecia da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele nos dá essa sabedoria quando nós buscamos na palavra dEle. Todo aquele que tem falta de entendimento, de sabedoria, peça ao Senhor que o dá liberamente a todos, em nome de Jesus. E se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos ser profetas do Senhor sobre essa terra, para buscar vidas que estão sendo destruídas. Profetas do Senhor para tirar o engano do coração do homem,
que muitas vezes o coração do homem ele é enganoso. E aí precisa do profeta do Senhor falar na palavra do Senhor, falar pela palavra do Senhor. Hoje em dia, às vezes você fala, mas profeta não tem mais profeta, né? Ou o profeta é só o pregador. Eu creio que não, irmãos. Eu creio porque eu creio na palavra do Senhor. Então eu creio que se você está falando e você está profetizando bênção, você pode ser considerado profeta do Senhor, na verdade da palavra do Senhor. Não fora da verdade da palavra, mas na palavra do Senhor. Aquilo que nós profetizamos na palavra do Senhor. Se eu falar para o irmão Jairo, eu profetizo, e não falar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, ele não vai receber. Porque eu falei, eu profetizo. Mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo o milagre sobre a vida dele. Aí ele vai receber. Porque nós estamos falando pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que tudo é em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Aí está no 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como é que conhecerá o que toca a flauta com a cítara? Assim é a palavra de Deus. Se o instrumento estiver sendo tocado e não estiver sendo tocado corretamente, nós não vamos entender o que está sendo tocado naquele momento. Assim eu e você, se nós estivermos falando da palavra do Senhor, nós estivermos aqui entregando a palavra do Senhor, mas não estiver corretamente, não for pelo Espírito da palavra do Senhor, não for pelo Espírito da verdade que vem do Senhor, como é que você vai entender? Como é que eu vou entender? Ela continua, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta ela der um som incerto, você não vai se preparar para a batalha. Então, se eu não falar aqui pela palavra do Senhor, se eu não trouxer a profecia aqui pela palavra do Senhor, você não vai se preparar para o dia da batalha, porque nós temos batalhas diariamente. Diariamente. Se nós não tivermos firmado na palavra do Senhor, se nós não aprendermos a ouvir a voz do Senhor através das profecias da palavra, como nós vamos nos preparar para essa batalha? E a batalha aqui não é fácil, irmãos. A batalha aqui ela é árdua. A batalha aqui é diariamente ou instantaneamente nós temos que batalhar. Batalhar contra as hostes do inferno, né? Batalhar contra o levante do inimigo. Batalhar contra as contendas que vem. Mas se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos entender e nós vamos nos preparar. Como ouvir a voz do Senhor? Buscando em oração, ouvindo as profecias que são entregues através dos pregadores, através do pastor, da missionária, através daqueles que são levantados pelo Espírito de Deus para nos preparar para o momento da grande batalha. Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estarei como que fala ao ar. Se a nossa língua não falar a palavra bem falada, nós vamos estar falando ao ar. Como nós vamos entender? Se nós chegarmos aqui e não falarmos desse Jesus maravilhoso que cura, se nós sairmos lá fora e a nossa língua não profetizar as bênçãos e os milagres do Senhor, se nós não falarmos desse tão grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem vai entender? Se nós falarmos no nosso nome, nós vamos estar falando ao vento. Vai cair por terra. Vai falar ao ar e vai cair por terra. Mas se nós falarmos pelo poder da palavra de Deus que nos ensina todos os dias, porque todos os dias o Senhor nos ensina pela palavra dele. Todos os dias. Todos os dias que nós abrirmos a palavra do Senhor, Ele vai falar conosco. Se você abrir a palavra do Senhor 10 vezes por dia, 10 vezes você vai ouvir a voz do Senhor te ensinando
a cada vez que você vira a folha, a cada versículo que você lê, o Senhor fala de uma maneira no teu coração. E essa palavra é a palavra da verdade. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Tantas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Nós podemos ver, por exemplo, quando vem o vento. Você sabe que ele vem pelo som que ele está trazendo, a voz do vento. Você vê que ele está vindo e ele não é sem significado. Quando vem a chuva, você ouve o barulho da chuva, é um som. O latido do teu cachorro desesperado, você sabe que não tem alguma coisa certa. E aí ele fala que nenhuma dessas vozes tem significado. Então, quando um homem ou uma mulher de Deus falar com você, não é sem significado. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça quando o Senhor levantar alguém para falar com a sua vida em nome de Jesus. Mas se eu ignorar o sentido da voz, eu serei bárbaro. Se eu ignorar a voz do Espírito Santo de Deus que fala comigo, se eu ignorar a voz da palavra que fala comigo, porque quando eu busco na palavra do Senhor, eu sei que é o próprio Deus falando comigo. Quando nós buscamos pela palavra do Senhor, nós sabemos que é o próprio Deus falando conosco. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós não podemos ignorar para não ser bárbaros. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Amém? Nós queremos os dons espirituais. Nós buscamos os dons espirituais que vêm do Senhor. Mas se nós buscamos esses dons espirituais, não é para edificar nós mesmos. Nós temos que buscar os dons espirituais para edificar a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Somos a igreja de Cristo aqui na terra. Então, se nós estamos buscando os dons espirituais, nós não temos que buscar para edificar o irmão, a irmã, para edificar o fulano, a fulana, mas para edificar a nós, para edificar a igreja. E pelos dons espirituais, que se nós estivermos buscando com zelo, nós seremos edificados. E através da edificação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, outras vidas serão edificadas através do testemunho. E nós temos que buscar com zelo esses dons espirituais, para que assim aí toda a igreja possa ser edificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse ensinamento, irmão, no dia de hoje, o Senhor falou muito, como sempre, né? O Senhor fala muito através da palavra dele. Não tem como o Senhor não falar através da palavra dele. Mas eu aprendi bastante aqui. Eu estou passando um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, porque eu não consigo passar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração conforme eu fui lendo aqui cada palavra que eu fui lendo. E o nosso Deus, Ele examina o nosso coração. Ele conhece o nosso coração e o nosso pensamento. Então Ele conhece quando nós estamos praticando o amor dele, a verdade dele. E quando nós estamos buscando os dons espirituais, o nosso Deus, Ele é fiel para bradar sobre as nossas vidas. E com os dons espirituais nós podemos profetizar, sim, as bênçãos e os milagres do Senhor pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do conhecimento da palavra. Pela palavra do Senhor, eu creio, irmãos, que esse ano que está vindo aí será um ano de grandes bênçãos e vitórias para a nossa vida. Pode ter lutas? Pode. Nós não sabemos o governo que está vindo, mas o Senhor sabe todas as coisas, porque para o Senhor pertencem todas as coisas. Nós não sabemos o que nos espera agora nesse ano, mas nós profetizamos que sobre as nossas vidas que estamos em Cristo Jesus, e pelo poder da palavra nós seremos guardados pelo Senhor. O Salmo 91, ele nos dá a proteção. Ele é escuro, proteção pelas nossas vidas, pela palavra do Senhor. Em
em vários versículos da Bíblia, se nós formos buscar, nós encontramos a proteção do Senhor. Então o mundo pode estar em aflição, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós temos que ter paz no nosso coração. E a paz que ela nos ensina, mesmo que todos estão falando contra, mesmo que todos estão se levantando e falando que esse governo vai ser ruim, que isso vai ser aquilo, que isso vai ser aquilo outro, mas pelo poder da palavra nós temos que profetizar a bênção, temos que profetizar milagres, né? Temos que profetizar restituição. E eu vou parar porque o horário já não estava permitindo mais, irmãos. Mas dá lugar para o Espírito Santo de Deus, dá lugar para os dons do Espírito Santo de Deus, dá lugar para o dom da profecia, da promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Porque se você der lugar com o dom da palavra, com a profecia da palavra, você e eu não vamos precisar ficar correndo atrás de profecia. Nós temos profecia aqui todos os dias na palavra do Senhor. Todos os dias nós recebemos uma palavra no grupo da igreja, enviada pela nossa missionária que busca na madrugada. E eu creio que essa palavra da profecia alimenta a minha vida para um dia, alimenta a sua vida para um dia. E se nós obedecermos as profecias da voz do Senhor, nós vamos passar por qualquer situação, nós vamos passar glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a missionária fizesse uma oração antes da campanha começar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, nos enche de ti, ó meu Senhor, pois colocamos nossas vidas em suas mãos. Espírito Consolador, consola os corações tristes. Vem sobre nós o teu poder, nós te pedimos, e opera em todo
essa noite com a presença do Teu Santo Espírito no nosso meio. Nessa hora eu peço ao Senhor que leve as nossas vidas para nossas casas, para os nossos lares, direcionados pelo poder do Teu Santo Espírito. Que ao colocar a chave da nossa casa, na nossa porta, possa ser aberta pelo Senhor. Que nós possamos entrar, Senhor, e ter uma noite de paz, uma noite de bênção, e que a presença do Teu Santo Espírito continue bradando sobre os nossos corações. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode dar a bênção pastoral em nome de Jesus? O amor de Deus, Assim seja. a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. e que o maravilhoso Espírito de Assim Deus